Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de matemática, é a nossa aula de número 24. O tema da aula de hoje vai ser segmentos e ângulos, que é a nossa aula inicial de geometria. Geometria plana, aula 24. Então, vamos para a nossa primeira definição da aula de hoje. O que é geometria? Geometria é um ramo da matemática preocupado com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras e com as propriedades do espaço. Beleza? Vamos então para a nossa próxima definição, que é o ponto. Ponto é um elemento conceitual, sem dimensões, sem formas, é uma abstração. O ponto refere-se a uma dada posição específica, graficamente representada por um ponto, e nomeamos o ponto com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então aqui nós temos ponto A, aqui o ponto B, ponto C e assim por diante. Vamos para a nossa próxima definição. Reta. Então aqui a gente tem o ponto A, ponto B e o ponto C. Vamos então para a nossa definição de reta. Reta é uma figura formada por infinitos pontos alinhados, sem começo, sem fim, sem começo e sem fim, sem espessura. Graficamente podemos representar uma reta da seguinte maneira. Então aqui a gente tem uma reta, infinitos pontos, sem começo, sem fim. Beleza? Aqui a reta S. Beleza? Vamos para a nossa próxima definição. Pontos colineares. Então, pontos colineares são 3 ou mais pontos que pertencem a uma mesma reta. Então aqui no caso dessa reta aqui, reta T, então nós temos que os pontos D, E, F e G são colineares, beleza? Já que pertencem a uma mesma reta. Já os pontos A, B e H não são colineares, beleza? Os pontos A, B e H não são colineares, já que não pertencem a uma mesma reta. Continuando, nossa próxima definição. O plano. Então, o plano tem 2 dimensões e pode ser considerado como uma superfície que resulta do movimento de uma reta que se desloca paralelamente a si própria
ao longo de uma dada direção. Graficamente, o plano pode ser representado da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem o plano alfa, aqui a gente tem os pontos J, S e Z, e aqui a gente tem o plano beta, e aqui a gente tem as retas R e a reta S. Beleza? Então, aqui a gente tem os pontos coplanares J, S e Z são pontos coplanares, já que eles pertencem ao mesmo plano, ao plano alfa. E aqui, e as retas R e S são coplanares também. Beleza? Reta S aqui, reta R e S são coplanares, já que pertencem ao mesmo plano. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no nosso próximo tópico. Posições relativas de duas retas em um plano. Então vamos dar uma olhada primeiro em retas paralelas. Então aqui a gente tem um plano, chamar esse plano de plano beta, e aqui a gente tem duas retas, reta R e a reta T. Então, retas paralelas são aquelas retas contidas em um mesmo plano que não tem ponto em comum. Então, R e T nunca vão se encontrar, beleza? Nunca vão se encontrar, nunca vão ter nenhum ponto em comum. Agora vamos dar uma olhada em retas concorrentes ou secantes. Então aqui no plano, vou chamar aqui o plano de gama, nós temos a reta P, a reta V e a reta W. Eles vão se encontrar aqui no ponto P, beleza? Então, retas concorrentes ou retas secantes são aquelas contidas em um mesmo plano que tem um único ponto em comum, beleza? O único ponto em comum seria o ponto P aqui, entre as retas V e reta W, beleza? Nosso próximo conceito vai ser o conceito de semi-reta. Então, o que vem a ser semi-reta? É uma reta que tem um começo, tem uma origem, mas não tem um fim. Beleza? Então aqui a gente tem a semi-reta aqui. Ponto A seria a origem. E ela não tem um fim aqui.
semi-reta. Beleza? Nosso próximo tópico, segmento de reta. Então, um segmento de reta é uma parte da reta limitada por dois pontos distintos, chamados de extremos. Então, no caso aqui, se tivermos essa reta, se tivermos o segmento M e o segmento, quer dizer, se tivermos o ponto M e o ponto H, vamos falar que esses dois pontos aqui são os extremos, e aqui é formado o segmento NH, ou HM, beleza? NH ou HM. Agora, continuando a aula, vamos falar um pouco de ângulos. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Beleza? Então aqui, se nós tivermos a seguinte situação, que o O é o vértice, a gente vai chamar de A, aqui de B, e aqui o ângulo vai ser AOB, beleza? Vamos agora para a classificação dos ângulos. Então, o ângulo pode ser classificado em ângulo agudo, quando possui menos de 90 graus. O ângulo pode ser classificado como ângulo reto, quando possui 90 graus, e ângulo obtuso, quando ele for maior que 90 graus. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos ângulos. Então aqui a gente tem um ângulo agudo, menor que 90 graus. Aqui a gente vai ter o ângulo reto, que a gente representa por este símbolo aqui. Este símbolo aqui representa 90 graus. E o ângulo obtuso, que é aquele maior do que 90 graus. Beleza? Vamos agora dar uma olhada em retas perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, retas perpendiculares, nós dizemos que duas retas são perpendiculares quando se intersectam, formando ângulos retos. Então, aqui tá, que forma um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Beleza? Então, 90, 90, 90 e 90 vai dar 360 graus aqui. Beleza? Ângulos congruentes.
Então, o que vem a ser ângulos congruentes? São aqueles ângulos que apresentam a mesma medida. Então, nós podemos falar aqui que os 4 ângulos são congruentes, já que esses 4 ângulos possuem a mesma medida, os 4 ângulos possuem 90 graus. Continuando aqui, ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Então, se nós tivermos esta figura, aqui 90 graus, aqui x e aqui y. Então, nós temos que x mais y igual a 90 graus. Então, em um exemplo aqui, se x valer 15 graus, y tem que valer igual a 75, já que a soma deles tem que dar 90. 15 mais 75 vai dar 90 graus aqui. Próximo tópico, ângulos suplementares. Então, o que vem a ser ângulos suplementares? São aqueles cuja soma é igual a 180 graus. Então, se nós tivermos aqui chamar aqui de Z, que a gente vai chamar de W. A gente tem que Z mais W é igual a 180 graus. Beleza? Então, em um exemplo aqui, se Z valer 50 graus, W tem que valer 130 graus, já que Z mais W tem que dar 180. Beleza? 50 mais 130, 180 graus. Continuando, vamos agora dar uma olhada em unidade de medida. Vou olhar aqui. Então, unidade de medida, nos ângulos, a principal seria o grau. Então, o grau aqui é representado, nosso exemplo aqui representa 1 grau. Aqui nós temos também 1 minuto. Isso daqui representa 1 minuto. E o segundo. Isso daqui vai representar 1 segundo aqui. Beleza? Vamos agora para a conversão de unidades. Então, na conversão de unidades, para transformar grau em minuto, nós multiplicamos vezes 60, de minuto para segundo, nós também multiplicamos por 60. De segundo para minuto, nós dividimos por 60. E de minuto para grau, nós também dividimos por 60. Então, pessoal, a gente tem que 1 grau corresponde aqui a 1 grau corresponde a 60 minutos.
e 1 minuto corresponde a 60 segundos. E que 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Beleza? Então, o símbolo do grau seria esse daqui, o símbolo do minuto este e o símbolo do segundo este daqui. Vamos fazer alguns exercícios, então. O exercício 1 diz o seguinte: efetue na letra A 58 graus, 20 minutos e 50 segundos, mais 20 graus, 45 minutos e 30 segundos. Então vamos lá. 50 mais 30 vai ser 80 segundos. 20 mais 45 vai dar 65 minutos. 58 mais 20 vai dar 78 graus. Beleza? Então aqui, pessoal, 80 segundos é a mesma coisa que 1 minuto mais 20 segundos. Então vamos colocar aqui 20 segundos e 1 minuto a gente vai aumentar aqui. 65 minutos mais 1 minuto vai dar 66 minutos. E a gente tem que 66 minutos é a mesma coisa que 1 grau mais 6 minutos. Então a gente vai aumentar 1 grau aqui. Então a gente tem que o resultado vai ser 79 graus, 6 minutos e 20 segundos. Beleza? Agora vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte pra gente: 23 graus, 10 minutos e 20 segundos, menos 2 graus, 40 minutos e 50 segundos. Então vamos lá. 20 segundos é menor que 50, então vai precisar pedir um emprestado. Então vamos lá. 20 segundos é menor que 50 segundos, então vai precisar pedir emprestado aqui do próximo número. Então ele vai, era 10, ficou 9, e aqui ele emprestou 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Então vai ficar 60 mais 20, 80, menos 50 vai dar 30 segundos. 9 é menor que 40, ele vai precisar pedir emprestado aqui, era 23, ficou 22, só que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então aqui ficou 69 menos 40 vai dar 29 minutos, e 22 menos 20 vai dar, desculpa, 22 menos 2 vai dar 20 graus aqui, beleza? Então essa aqui é a resposta da letra B aqui, beleza? Só que é 29 minutos aqui, beleza? 29 minutos, então 29 minutos, 20 graus, 29 minutos, 30 segundos, beleza? Resposta aqui. O exercício C, 10 graus 36 minutos vezes 6. Então a gente vai multiplicar. 36 vezes 6 vai dar 6. Sobe 3 aqui. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21 minutos. 6 vezes 10 vai dar 60 graus, beleza? 216
minutos, a gente pode escrever como sendo 180 minutos mais 36 minutos. Então, 180 é a mesma coisa aqui que 3 graus. Então, 60 mais 3 graus vai dar 63 graus e 36 minutos. Agora vamos para a divisão. 56 graus e 15 minutos dividido por 3. Então vamos começar, sempre a gente começa dividindo do grau, depois o minuto, depois o segundo. Beleza? Aqui só tem graus e minutos, então vamos começar pelo grau, depois vamos para os minutos. Então vai ficar 56 graus dividido por 3. Vou dar um aqui. 5 é maior que 3, então ele pega aqui sozinho. Então vai ficar 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Fica 5 menos 3 vai dar 2. Desce o 6 aqui, já que o 2 é menor que 3. O próximo número aqui vai ser o 8. 8 vezes 3 vai dar 24. 26 menos 24 vai dar 2. Beleza? Então, 2 é o que sobrou aqui. Então, por enquanto a gente tem 18 graus. Sobrou 2. Então, vamos continuar aqui. 2 graus e 15 minutos. Só que a gente tem que 2 graus tem a mesma coisa que 120 minutos. E aqui a gente já tem mais 15 minutos. Vai ficar 135 minutos, beleza? Agora a gente vai pegar os 135 e dividir por 3. 135 dividido por 3, aqui vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 13 menos 12 vai dar 1, beleza? Aqui, como 1 é menor que 3, então precisou do 13. Então ficou 13 é maior que 3, aí a gente pode começar a divisão. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12, 1. Desce o 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 vai dar 0. Beleza? Então a resposta aqui do exercício vai ser 18 graus, 45 minutos. Seria 18 graus aqui e 18 graus e 45 minutos. Beleza? 18 graus e 45 minutos aqui. Seria a resposta do exercício, então. Resposta do exercício de 8 graus e 45 minutos. Pessoal, o exercício 2 diz o seguinte pra gente. 2 ângulos são complementares, sendo que o triplo do menor é metade do maior. Quais são estes ângulos? Então, triplo do menor é metade do maior. Quais são esses ângulos? Então, se os ângulos são complementares, x mais y vai ser igual a 90 graus. E a gente tem que o triplo do menor é metade do maior. Então, 3x igual a y, quer dizer, 1 sobre 2 vezes y. Sendo que o triplo do menor é metade do maior. Então a gente colocou aqui que o x é o menor, que o y é o maior. Então, prosseguindo aqui. Então,
x é igual a 1 sobre 6. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 vezes 3 vai dar 6. Beleza? Então, continuando aqui. X mais y igual a 90 graus. Então, a gente vai colocar, ao invés de escrever x, a gente vai escrever 1/6 de y mais y igual a 90 graus. Tirando o MMC de 6 e 1 vai dar 6. Então vai ficar 1y. 6 dividido por 1, 6 vezes y vai dar 6y. Vai ser igual a 90 graus. Então a gente tem 7y vai ser igual a 90 vezes 6. 6 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 7y vai ser igual a 9 vezes 6, que é 540. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 540 dividido por 7 vai dar aproximadamente 77,14 graus. Beleza? Então vamos substituir agora o y por 77,14 graus aqui. Então x é igual a 1/6 vezes 77,14 graus. 1 vezes 77,14 é 77,14 dividido por 6. Então x vai ser aproximadamente 12,86 graus. Beleza? Então a resposta aqui do exercício. 12,86 mais 77,14 vai ser igual a 90 graus, que é o que está falando aqui. Continuando então, pessoal. O exercício 3 diz o seguinte pra gente. Dois ângulos são complementares. O triplo de um deles aumentado da 10ª parte do outro e diminuído em 6 graus vale 90 graus. Os ângulos são, então a gente tem que x mais y é igual a 90 graus. Então a gente tem que x é igual a 90 menos y. Então a gente tem que o triplo de um deles aumentado da 10ª parte do outro e diminuído em 6 vale 90. Então, o triplo de um deles aumentado da 10ª parte do outro e diminuído em 6 vale 90. Beleza? Então, ao invés de escrever x aqui, a gente vai escrever 90 menos y. Então vai ficar 3 vezes 90 menos y mais y sobre 10 menos 6 igual a 90. Beleza? Vamos então vamos multiplicar aqui. 3 vezes 90, 270. 3 vezes y vai dar menos 3y, mais y menos 6 igual a 90. Isso daqui vai ser y dividido por 10. Tirando o MMC aqui desses números, o MMC vai dar 10. Entre o MMC de 10, 1, 1 e 1 vai dar 10. 10 dividido por 1, 10. 270 vezes 10 vai dar 2.700. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 3, menos 30. 10 dividido por 10, 1 vezes y, mais y. 10 dividido por 1, 10.
vezes menos 6 vai dar menos 60, vai ser igual a 90, beleza? Então, 2.700 menos 60, 30, menos 30 mais y, menos 30y mais y vai dar menos 29y. O 10 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então isso daqui vai ficar 2.700 menos 60, vai ficar 2.640 menos 29y igual a 900. Então vamos continuar aqui. Menos 29y, o 2.640 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 29y. 2.640 menos 900 vai dar 1.740 menos 1.740. Então, os dois lados estão negativos aqui. Então, menos 1.740 dividido por menos 29. Então, nós temos aqui negativo com negativo vai dar positivo. 1.740 dividido por 29 vai dar 60. Y igual a 60 graus. Beleza? Se y vale 60 graus e x é 90 menos y, vai ser... Nós temos que x vai ser igual a 90 menos 60, x vai ser igual a 30 graus, beleza? Então a resposta do exercício, x igual a 30 e y igual a 60 graus. Pessoal, o exercício 4 diz o seguinte pra gente. Quanto mede o ângulo que é igual ao quádruplo do seu suplemento? Então, quanto mede o ângulo que é quádruplo do seu suplemento? Então, nós temos que y igual a 4x e que x mais y igual a 180 graus. Beleza? Lembrando que ângulos suplementares são aqueles que somados possuem resultado de 180 graus. Então, ao invés de escrever y, a gente vai escrever 4x igual a 180. 5x é igual a 180. X é igual a 180 sobre 5. X é igual a 36. Então, y é igual a 4 vezes 36. Y igual a 144. Beleza? 144 mais 36, 180. E o ângulo que é igual ao quádruplo do seu comprimento é 100. O ângulo que é igual ao quádruplo do seu suplemento é 144. Beleza? O exercício 5 pede para a gente calcular o valor de x. Então a gente tem que x mais 3x tem que ser igual a 90 graus. Então 4x é igual a 90 graus. X igual a 90 dividido por 4.
x é igual a 22,5 graus. Então este ângulo aqui vale 67,5 graus e este ângulo aqui vale 22,5 graus. Beleza? Vamos para o nosso sexto exercício. O exercício 6 fala o seguinte: calcule o valor dos dois ângulos a seguir. Então aqui a gente tem que 2x mais 20 mais 3x menos 65 é igual a 180 graus. Já que eles são ângulos suplementares, a soma dos dois vai ser igual a 180. Então vamos colocar aqui os termos mais próximos para a gente visualizar melhor. 2x mais 3x mais 20 menos 65 igual a 180. 5x menos 45 igual a 180. Então 5x é igual a 180 mais 45. 5x igual a 225. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 225 dividido por 5 vai dar 45 graus. Agora vamos achar quanto que vale cada ângulo. Então a gente tem que um é 2x mais 20. X vale 45, então vai ficar 2 vezes 45 mais 20. 90 mais 20 vai ser igual a 110. O outro é 3x menos 65. 3 vezes 45 menos 65. 3 vezes 45, 135. Menos 65 vai dar 70 graus. Então, este ângulo aqui vale 110 graus. E este ângulo aqui vale 70 graus. Beleza? Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.